Já estão se preparando ali para grande culto de adoração ao Senhor. Vai ser um culto lindo, vai ser uma festa linda. Venha você participar conosco desse culto, dessa noite. Vai ser lindo. A gente filma da melhor maneira possível, edita o vídeo para que você em casa possa ter o de melhor na sua casa, na sua residência. Você que não pode vir no culto, adorar o Senhor conosco aqui, faça adorar na sua casa, no conforto do seu lar. Estamos aqui, ó, nos organizando. Caio na percussão. Está aqui também, ó, Pastor Max, grande homem de Deus. Fala a expectativa para esse culto dessa noite. Deus, grande vitória. Uma coisa eu pedi do Senhor, eu ficarei, eu posso estar na tua casa. Então, nesse momento que nós iniciamos a semana, a presença de Deus, certamente teremos uma semana vitoriosa. Amém. Não sei se eu conviei para um pouco mais, eu tô ligado ali, mas é isso aí, eu espero ter ouvido. Vem conosco aqui, vem conosco. Ó, Caio, como Caio. Caio da percussão. Fala pra nós, expectativa para esse curso. Que bom essa noite. Venta pura. Você consegue tocar e falar mesmo? Difícil, eu acho. E é isso, vem comigo. Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. O homem, opa, Joelmo, Glória. diácono da casa do Senhor. Fala pra nós a expectativa desse culto. Esse culto, Deus tem uma palavra especial para mim e para você. Glória! Você está convidado a partir das 18 horas e 30 minutos aqui no Templo Sede, Assembleia de Deus Nova Brasília. Deus tem uma bênção para a tua casa e para a tua família. Receba aí, varão. Amém. E eu falo aqui sempre no vídeo aqui o seguinte: aqui não pode vir aqui, tá em casa, tá enfermo, tá longe, tá nos Estados Unidos, tem gente de Bahia. Assiste no conforto do lar. Esse culto maravilhoso é esse. Isso daí. Deus, o mesmo Deus que opera aqui no Brasil, opera aí no exterior também. Eu creio que através desse vídeo Deus vai salvar almas e nós vamos ter testemunho que o Senhor ele operou um grande milagre. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. É isso. É isso, o pessoal tá começando ali, ó. Aquecendo, base. Base tá linda. Tá linda. Na guitarra Taylor. Conta abaixo, Rael. Daqui a pouco conosco até o final desse vídeo. Estamos, irmãos, do meu lado aqui, nossa querida irmã Silva, psicóloga da igreja. Irmã Silva, fala para nós da expectativa desse culto de hoje. Nós estamos com o coração ardendo, irmãos. Vai ser uma palavra do céu. Dá tempo ainda, corre. Dá tempo. E eu costumo dizer o seguinte: quem não pode vir ao tempo, assiste em casa. Beleza. Dá glória a Deus lá sentado no sofá, na cama, se estiver, no hospital, se estiver em qualquer lugar, dá para assistir em casa. Nós louvamos a Deus pela vida do Anderson. Glória. Que tem feito isso. Tem transmitido os nossos cultos. Então você não pode vir, assiste daí. Amém. Deus abençoe. Deus vai receber da minha forma. Muito obrigado, irmã. Amém. E essa aqui? E essa que fala? Olha a recepção aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Conecte-se com Jesus. Olha que coisa linda. Deixa eu filmar aqui, ó. Maravilha. É isso aí, ó. Olha o filhinho dela, ó. Coisa linda, ó. Ó, menina, na Assembleia de Deus em Nova Brasília, lugar de gente feliz. Lugar de gente... Pastor Amadeu. Pastor Amadeu. Fala pra nós a expectativa desse culto de hoje. Hoje vai ser uma bênção. Convido você que está assistindo aí, que venha participar conosco. Deus tem uma palavra diretamente para o seu coração. Venha louvar a Deus juntamente conosco. Amém. Muito obrigado, Pastor Amadeu. Muito obrigado. Esse é o Pastor Amadeu. Grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Está aqui do meu lado aqui também. Eu não sei se ele fala muito ou se fala pouco. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ele, nosso pregador. Ô, glória. Graças a Deus, Senhor, meus irmãos. Expectativa para esse culto. Hoje Deus vai falar nosso coração forte. Estamos aqui para receber. É isso aí, você não pode perder, não sai daí. Fica aqui até o final. Muito obrigado, irmão. Até o final, fica conosco. Vai ser um culto lindo. Vamos lá.
vamos lá na base. A base está ensaiando, passando o som. Passando o som. Caio, Rael Amaral, Pedro, Rodrigo, aquele eu esqueci o nome dele. Eduardo Mariana atrás, Lucas, lá. Aquela foto. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? A alegria do Senhor é a nossa força. E nessa noite o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos na casa dele para bendizer ao Senhor. Quantos vieram cultuar ao Senhor essa noite? Os que vieram cultuar o Senhor, dê o seu melhor para ele essa noite. Como eu sempre digo, essa pode ser a nossa última noite sobre a face dessa terra. Esse pode ser o nosso último momento aqui neste lugar. Porque a palavra nos diz que de repente vai se abrir os céus. E o Deus Todo-Poderoso que subiu um dia, ele há de descer e irá buscar uma igreja lavada e remida do sangue dele. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos nas mansões celestiais com o Senhor Todo-Poderoso. Nessa noite eu te convido a te colocar sobre os seus pés. Nós vamos estar orando ao Senhor. Terra e céus, cantai o seu louvor.
prontos, atentos a ouvir a voz dele aqui, neste momento. Fala
mão no seu coração. Fala-me suavemente. Meu irmão, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está falando ao teu coração nessa noite. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Oh Deus, fala conosco. Oh Deus, fala conosco. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Não há coisa melhor do que ouvir a voz do Senhor. Não existe nada nesta terra e neste mundo melhor do que ouvir a voz do Senhor. Ele é capaz de quebrantar coração triste. Ele é capaz de transpassar barreiras. A voz do meu Deus, ela vai muito além do que eu e você imagina. A voz do Todo-Poderoso, ele vai aonde você não pode ir. A voz do meu Deus, ele quebra barreira, ele quebra paradigmas. A voz do Espírito Santo, ela move um coração triste. A voz do Espírito Santo, ela levanta o homem lá do monturo, do pecado, e traz ele para a maravilhosa luz. A voz do Espírito de Deus está neste lugar. A voz do Senhor está neste lugar. Fala conosco, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abrindo as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, 10. Como de costume, eu estarei lendo o primeiro verso, e os irmãos do segundo vamos ler até o 20. Efésios 6, 10. Quantos acharam de glórias a Deus? Aleluia. Deus está neste lugar. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos ali e oramos ao Senhor por sentir a presença do Senhor nesta casa, e eu tenho certeza que nesta noite ela vai ficar marcada em nossos corações. Aleluia. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, Deus destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os 20, pelo qual sou embaixador, para que possa falar livremente
Vamos todos repetir o verso 12. Porque não temos que lutar aleluia. Eu não sei por que o Senhor me levou para esse texto. Eu perguntei ao pastor, é para me dar oportunidade para alguns dos nossos irmãos ler a palavra. Pastor, fique à vontade. E Deus colocou esse texto na minha mente. E esse versículo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, irmãos. Não temos que lutar um com os outros, mas nós temos que pelejar contra o inimigo de vossas almas. Mas a nossa peleja não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. A nossa peleja é contra o adversário. Ele anda rugindo, bramando como um leão ao nosso derredor. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Mas sobre esta casa está as mãos do nosso Deus estendida para mim e para a tua vida. E nesta noite, Deus ele vai quebrar paradigmas aqui neste lugar. Nesta noite o Espírito Santo vai converter vidas aqui que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao teu nome, ó Deus. Nós bendizemos ao teu nome, ó Jesus Cristo, porque o Senhor um dia, aleluia, deu a sua vida pela minha vida, porque o Senhor um dia foi morto lá na cruz do Calvário pelos meus pecados. E eu não sou digno, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, nessa casa. Eu não sou digno, Senhor. Nós não somos dignos de ter um Deus tão poderoso igual o Senhor. Mas a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, ela nos alcançou. E nesta noite a oportunidade foi nos dada de estar na tua casa. Então, ó Deus, eu peço a ti, Senhor, que venha abençoar o culto que iremos prestar ao Senhor nesta noite. Que o Senhor venha atender as nossas orações, que o Senhor venha atender os nossos pedidos. E a partir de agora, meu Deus querido, qualquer um ser humano que cruzar as portas desse templo, ao que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa o livrar de todo mal, e eles saberem que aqui há um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. E que este domingo, ó Deus, seja marcado pela tua presença. Que este domingo, ó Deus, seja impactado pela tua presença. E que a tua glória reina sobre esta casa. E que o teu poder encha coração vazio. E que o seu poder transforma as vidas aqui neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu faço essa oração, ó Deus, porque creio que teu Espírito está sobre esta casa. Porque creio que aqui há homens e mulheres de Deus, que aqui há pessoas, ó Pai, compromissadas com a tua palavra, e que a tua glória, Deus, ela vai descer sobre este lugar. Então, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, derrame a tua glória, derrame o teu poder sobre este lugar. É o que eu te peço, Senhor Deus e eterno Pai. Mais uma vez te agradeço, ó Deus. Te agradeço. Recebe essa oração aí, meu irmão, na sua casa. Que o Senhor possa se manifestar na sua casa, no seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, continua, Senhor, fazendo queimar em meu peito e meu coração essa vontade de te adorar. Que o Senhor faça também, Senhor, queimar no coração de nossos irmãos, ó Pai, a vontade de bendizer e exaltar o seu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoa, Senhor, e receba a nossa oração. Aleluia.
Você que é visitante, está vindo pela primeira vez, nós estamos em uma série de estudos do livro de Malaquias, toda terça-feira.
E nessa sequência de estudos, calhou de hoje nós falarmos sobre o versículo de número 6 ao versículo de número 12, tá? Nós acabamos de cantar aqui que o Senhor é fiel, a tua palavra nunca muda. Então Deus deixou para nós toda a sua palavra. Você não pode pegar a Bíblia, a parte que você gosta, a que você não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo. Você não pode. Por isso nós estamos analisando o livro de Malaquias, estamos estudando ele parte por parte. E eu quero hoje aproveitar essa minha oportunidade de pregar essa palavra a vocês. Eu quero também fazer uma consideração. Você que é pregador, você sabe o que eu vou dizer aqui agora. Eu ainda nunca tinha tido aquela síndrome de Jonas. Nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre fui uma pessoa determinada. Quando o Senhor falava comigo, eu sempre cumpri o que o Senhor falou. Determinado. Mas eu confesso aos irmãos que essas 2 últimas semanas têm me tirado a paz. E eu quero dormir em paz hoje, ok? Então eu vou pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Depois eu vou pedir a ajuda do Lucas. Pode ficar aí, vocês aí. Deixa só eu aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu quero que você abra, por gentileza, a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 12. Capítulo número 3, versículo 6 ao 12. O texto vai estar no telão. Você que fizer a leitura comigo vai ficar com sua Bíblia aberta, como de costume, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão ainda onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Com a Bíblia aberta, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nessa noite nós louvamos ao teu nome. Eu não sei de que maneira, Senhor, eles receberão a tua palavra. Talvez isso me custará caro, mais alto do que eu posso pagar, mas é a tua palavra. Eu me sinto aqui como asa. Eu estou diante do teu povo com a tua palavra e eu não posso me acovardar. Que o Senhor me ajude nesta noite. Eu sei, ó Deus, que eu não posso abrir o coração de ninguém, e também não posso impedir que uma série de condenações e julgamentos venham sobre mim na segunda-feira, mas é a tua palavra. Me ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos a falar sobre o livro de Malaquias, e nós abordamos algumas coisas nas últimas terças-feiras, e o Senhor, ele tem uma mensagem para aquele povo de Israel através do seu profeta Malaquias. Deus estava confrontando o povo, e eu expliquei a vocês que o livro de Malaquias é uma série de audiências. Deus fala, o povo faz a réplica e Deus faz a tréplica.
o povo era questionado por Deus, quando Deus dizia, eu vos amei, e o povo dizia, em que vos amastes? Deus confrontava o povo dizendo, vocês têm me enfadado, e o povo dizia, em que nós temos te enfadado? Nós observamos que o Senhor estava condenando a prática de culto deles. O povo de Israel naquele tempo estava sendo extremamente perseguido pelos seus inimigos. Eles haviam saído do cativeiro babilônico e agora neste momento eles estavam vivendo uma opressão, eles aguardavam o Messias e o Messias não vinha. E então isso afetou diretamente no seu culto. O povo naquele tempo começou a cultuar a Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes se corromperam, eles não tinham a palavra na boca para pregar, eles deixaram-se levar pela corrupção, e a corrupção não começou de baixo para cima, ela começou de cima para baixo, começou na liderança, começou no pastor da igreja, e aquele povo então se corrompeu e eles tiveram que ouvir um duro discurso do Senhor. Deus disse para eles, eu não recebo o culto de vocês. As ofertas que vocês têm me trazido, me trago até mim, eu não tenho recebido, porque vocês têm trago o pior da casa de vocês. Vocês tendo coisa boa na mão, vocês olham para o que vocês têm e dizem, isso aqui é o que não vai me fazer falta, então isso aqui serve para Deus, toma Deus, e Deus diz, eu não recebo isso. E agora, no último estudo que nós demos na terça-feira, nós vimos que Deus o povo colocou Deus no banco dos réus, colocou Deus sentado e disse, aonde está o Deus da justiça? Se Deus ele é Deus mesmo, porque tanta impiedade? Se Deus ele é Deus, porque tanta fome, porque tanta peste no nosso meio, porque tantos males nos sobrevêm? Deus na verdade não ama os bons, Deus gosta do mal. Deus na verdade não olha para o seu povo, Ele olha para o ímpio. E nós estudamos na terça-feira passada que na verdade eles não haviam entendido o projeto que Deus tinha na vida deles. Mas agora, nesse versículo de número 6 ao número 12, nós temos um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é um chamado à restauração. Deus havia falado com o seu povo de várias maneiras, mas agora Deus vai apelar para o povo. Agora Deus ele vai convocar o povo, e eu quero que vocês observem comigo essa convocação no versículo número 6. De fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram consumidos. Deus estava dizendo para você que está nos acompanhando toda terça-feira, Deus estava dizendo um motivo dele não acabar com esse povo. Pastor, se os sacerdotes se corromperam, se o povo já traz qualquer coisa para Deus, por que Deus não acaba de vez com esse povo? Por que Deus não mata esse povo? Ele está falando aqui agora. Vocês não são consumidos porque eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. É por isso que eu ainda não acabei com vocês. Eu ainda não tirei essa bagunça que está aí, porque eu amo vocês e eu não mudo. Olha o que diz no versículo de número 7. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor agora está fazendo um apelo para eles. Ele está dizendo, desde os dias dos vossos pais, esse povo está corrompido há muito tempo. Ele está dizendo, vocês estavam cometendo os mesmos pecados de que os seus pais cometeram: corrupção, desvio, desobediência, mas por conta da minha mão, vocês ainda não foram mortos, não foram consumidos. E ele vai dizer assim, tornai-vos para mim. Deus olhando aquele povo se corrompendo e perecendo, sabe o que Deus faz? Ao invés de matar eles, Deus estende a sua mão e diz assim, tornem para mim, voltem-se para mim, olhem para o verdadeiro Deus, abandonem essa corrupção de vocês e voltem-se para mim. Deus estava dizendo aqui que Ele não queria apenas cultos, e Ele não queria apenas máscara. Deus queria ser o Deus daquele povo. Deus não queria religiosidade, Deus não queria superficialidade, Deus queria ser o Deus daquele povo. Deus não estava atrás de adoração, Ele estava atrás de adoradores. Ele estava dizendo, volte-se a mim. Deus quer muito mais a nós
do que as nossas ofertas, porque ele cita que o povo venha antes dele falar de dízimo e de ofertas. E o povo não havia entendido isso. Deus então, ele tem uma acusação contra esse povo. Observem comigo o que diz o versículo de número 8. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Queridos, eu quero falar com vocês aqui hoje sobre dízimo e sobre ofertas. E apesar de você não reunir aqui, estar visitando aqui, esse assunto, ele é tão seu quanto meu. Quando nós falamos de oferta, nós temos pelo menos 3 problemas. Primeiro, o pastor não gosta de falar de oferta e não gosta de falar de dízimo, porque o título que o pastor recebeu é de ladrão. Então todas as vezes que o pastor fala de dinheiro, ele é ladrão. E por isso as pessoas se acovardaram em pregar sobre o dízimo e sobre as ofertas. E nós caímos em um outro problema. Quando nós vamos falar de dinheiro na igreja, nós temos aqueles charlatões que usam o púlpito da igreja, que usam o microfone e fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e arranca dela o que ela não tem. E nós temos um terceiro problema. São aqueles que só negam o dízimo e se apropriam de algo que não é seu, é de Deus. E com isso, eu quero que vocês observem comigo uma coisa. Até aqui, nós estamos vendo que esse povo havia sido escolhido, havia sido restaurado, e mesmo o povo sendo esse povo, eles estavam roubando de Deus. Deus havia escolhido eles, Deus havia restaurado eles, mas eles estavam roubando de Deus. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que seja um pouco leigo nesse assunto, e eu quero explicar o dízimo de uma maneira mais clara. O que é dízimo? A palavra dízimo significa décimo. Se você olhar aí em Gênesis, você vai ver que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Se você olhar na lei mosaica, você vai ver que 10% de tudo que o povo recebia era do Senhor. O povo trabalhava e o povo trazia 10% de toda a sua renda e depositava no altar do Senhor. Me acompanhe por gentileza. Agora vai ser Bíblia, e eu preciso do telão aqui. Levítico capítulo 27, versículo de número 30. Diz assim, eu vou seguir aqui para não perder tempo. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Veja bem, 10% de tudo que o povo ganhava, eles levavam aos pés do levita. Desses 10% que eram levados aos pés dos levitas, 10% eram dados aos sacerdotes. Ou seja, os levitas pegavam do dízimo e davam o dízimo para os sacerdotes. Com isso, nós vemos então que não apenas os levitas se beneficiavam do dízimo, mas também os sacerdotes. A cada 3 anos era feita uma coleta de dízimos e era destinado a pobres e viúvas e órfãos. Quando o povo segurava e dizia, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, não era apenas os levitas que sofriam, não era apenas os sacerdotes que sofriam, mas eram o povo pobre, as viúvas e os órfãos. Por isso, quando nós olhamos sobre o dízimo, nós precisamos entender mais algumas coisas. Primeiro, o dízimo não é uma cota de 1%, e também não é uma cota de 9%. O dízimo é uma cota de 10%. Dízimo não é dar dinheiro para a igreja. Dízimo é um ato de adoração. Dízimo não é opcional, é um mandamento. Dízimo não é oferta, é dívida. E ele também não é sobra, ele é o primeiro do que vem na sua mão. Ele também não é um peso, como você acha. Ele é uma bênção. E nós precisamos formular essa questão do dízimo aqui. Talvez alguém diz assim, pastor, o dízimo está na Bíblia? Dízimo é antes da lei, na lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos. Dízimo está
está em toda a palavra de Deus. Eu quero agora que você me ouça com atenção, porque eu vou apertar um pouquinho aqui. Levítico capítulo 27, 32. Leia comigo esse texto ali. Levítico 27, 32. Vamos lá. Vamos ler toda a igreja no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. No tocante a todas as dízimas, do rebanho, tudo passado vai, o dízimo será santo ao Senhor. Quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de uma coisa santa. O dízimo é santo e não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O dízimo é do Senhor. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar sobre o dízimo, você precisa entender que o dízimo não é seu, é de Deus. E você precisa entender que dízimo é coisa santa. Talvez alguém diz, pastor, eu não oferto na igreja, eu não dou dinheiro na igreja, eu não ofertei igreja nenhuma, porque pastor é ladrão, obreiro é ladrão, é uma quadrilha de mercenários. Deixa eu falar uma coisa para você: dízimo é coisa santa. E ninguém pode tocar no que é santo e ficar impune. Ninguém pode meter as mãos no dinheiro que é de Deus, da casa do Senhor, para manter a casa de Deus, para manter missionários, para manter a obra do Senhor funcionando e continuar da mesma maneira. Daniel capítulo de número 5 conta que Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele havia pegado os utensílios da casa de Israel que seu pai tinha roubado. Sabe o que ele fez? Ele fez uma festa. E ele chamou as concubinas, ele chamou as mulheres, ele chamou as pessoas para fazer uma festa. E aquela orgia acontecendo. E ele disse assim: pega os utensílios da casa do Senhor, coloca a Bíblia e nós vamos beber nele. A Bíblia diz que quando ele fez isso, ele olhou para o lado, tinha uma parede branca e uma mão sozinha escrevendo. É o texto que diz, não é eu. Ele tremeu da ponta dos pés até a cabeça. Ele começou a bambear, porque ele não conseguia entender a mão escrevendo. Ele disse: chama os adivinhadores, chama alguém para interpretar o que está acontecendo ali. Eles não acharam ninguém. Alguém levantou e disse: ó, tem um tal de Daniel aí. Daniel, ele pode interpretar esse sonho, então chama Daniel. Quando Daniel veio, Daniel olhou assim: olha, rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pegou o que era da casa do Senhor, e essa mão está escrevendo Mene, Mene, Tekel, Passi. O Senhor vai passar de você o teu reino. Mene, o Senhor analisou e disse: é hora desse homem não reinar mais. Tekel, o Senhor pesou você e ele achou em falta. Passi ou Perse, o Senhor dividiu o teu reino e passou ele aos medos e os persas. E a palavra do Senhor diz que por ele tocar no utensílio da casa do Senhor, indignamente o Senhor arrancou aquele homem do trono. Por isso você não pode achar que eu como pastor, eles como pastores, botam a mão no dinheiro da igreja e saem por aí comprando carro, casa, caindo na gargalhada que Deus não vai cobrar desde que ele vai. Isso não é desculpa. Lembra de Acã? Acã, quando o Senhor mandou ir lá em Jericó, ele pega tudo, destrói tudo, mas algumas coisas vocês vão pegar, vão consagrar ao Senhor. Quando aqueles homens pegaram algumas coisas para consagrar ao Senhor, a Bíblia diz que Acã pegou um negocinho e escondeu. Mas de quem que é? É do Senhor. Não apenas o dinheiro que entra aqui é do Senhor. Esse retorno é do Senhor. Esse teclado é do Senhor. Eu não posso pegar esse teclado e tocar para o mundo, porque ele é consagrado a Deus. Zeca Pagodinho, forró, Roberto Carlos, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. O dinheiro da igreja não é meu, o dinheiro é de Deus. E eu tenho moral para falar isso com você. Pergunta se eu tenho chave da tesouraria. Eu não tenho. Quem tem chave da tesouraria aqui é os tesoureiros. Se eu quiser entrar naquela tesouraria, eu não entro. E eu tenho moral para falar isso aqui, porque eu não coloco as mãos no que não é meu. Então eu posso dizer isso para você: meu filho, ninguém coloca a mão nas coisas de Deus e fica impune. Ninguém. Acã escondeu o negocinho
sozinho, todo Israel foi punido. Josué disse: meu Deus, não deixa os inimigos fazer isso conosco. Deus olhou e disse: tem pecado escondido, está debaixo da tenda, acha esse pecado, porque senão vocês vão ser destruídos. De repente fizeram uma análise, pegaram Acã e diz: Acã, confessa o teu pecado. Ele disse: eu confesso, eu peguei o que não era meu. Acã foi apedrejado por pegar o que não era dele, era da casa do Senhor. Nós inventamos muitas desculpas para não dizimar, mas a realidade é que eu sou o problema, é que você é o problema. Talvez alguém diga assim: pastor, você é muito doido, vai pregar sobre dízimo e domingo. O Senhor me levou a 2 Reis, e eu li a passagem de Naamã, quando o rei pegou uma carta e disse: vai lá para Israel, manda a carta para o rei e diz para ele curar o meu servo. O rei começou a se rasgar. Quando Eliseu soube que o rei começou a se rasgar, ele disse: deixa esse homem vir a mim, que saberão que é profeta em Israel. E eu estou dizendo uma coisa para você: se você cruzar aquelas portas, você vai saber que é profeta aqui dentro, porque eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. O dízimo é para sustento da casa de Deus. Números capítulo 18, verso 21. Por favor, Números 18, 21. Aleluia, Deus. Vamos lá de novo. Vamos lá, no 3. Me ajuda aí. 1, 2, 3. Esse é o filho de Levi, tem dado todos os dízimos de Israel, pelo ministério que executa, o ministério da tenda da congregação. O dízimo é para sustento da obra do Senhor. O dízimo é para sustento de pastores, sim. O dízimo é para sustento de missionários. O dízimo, ele é para a compra de terrenos, construção de templo e obras sociais. É para isso que serve o dízimo. Hoje eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. Eu não sei não como é que vai ser o nosso destino daqui para frente, mas Deus sabe de todas as coisas. O dízimo, meu querido, é algo que nós temos valor e devemos valorizar. Nós somos uma igreja de 62 anos, com 12 templos. O que aconteceria se todo esse povo fosse fiel ao Senhor? De duas umas: ou teríamos rompido fronteiras, ou então Nova Brasília estava sendo conhecido lá do outro lado do mundo através da pregação do Evangelho. Mas o povo não é fiel a Deus. Mas o povo tem a mão fechada para Deus, e Deus tem uma resposta para você. Existem algumas desculpas para não dizimar. A primeira dela é a justificativa teológica. Dízimo, pastor, é da época da lei, por isso que eu não dizimo. Sim, o dízimo é da lei, é antes da lei e depois da lei. O dízimo é do sacerdote Melquisedeque. O dízimo é do sacerdote levítico. E o dízimo é do sacerdócio de Cristo. O dízimo é da palavra de Deus. Agora, algumas pessoas têm uma justificativa financeira para não dizimar. Ô varão, por que você não dizima? Por que você não oferta na casa do Senhor? Eu não dizimo porque não sobra. Por que eu não dizimo? Eu não dizimo, pastor, porque nunca sobra. E quem te disse que dízimo é sobra? Quem te disse que você recebe o seu salário e se sobrar você contribui na obra? Quem te falou isso para você? Quem enganou você? Porque você está lendo o texto, não sou eu. O texto diz que o dízimo é para sustento da obra do Senhor. Então, muitas vezes nós pegamos o resto e nós damos para Deus. Provérbios 3:9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. É a primeira coisa que você tem que fazer, é retirar o seu dízimo e devolver na casa do Senhor. E vocês vão entender porque muitos de vocês não prosperam, porque muitos de vocês têm um devorador no bolso de vocês, porque vocês não conseguem entender o princípio bíblico. Não, pastor, o pastor está me pedindo oferta. Duas coisas para você. Quem vem aqui na terça-feira, dá bastante gente aqui na terça-feira. Você já viu eu pegando oferta aqui na terça-feira? E por que eu não pego oferta? Porque não é o propósito de terça-feira.
Talvez você diga, pastor, mas você fala de dízimo assim? Olha o que diz Êxodo 29, 23, 19: as primícias dos frutos da tua terra trarás ao Senhor teu Deus, não cozerá cabrito no leite da sua mãe. Se a palavra de Deus diz que se formos infiéis, Deus não deixa sobrar. Essa é a palavra do Senhor. Ageu, bota aí para mim, Ageu capítulo 1, verso 6. Você vai ler. E aí não é o seu problema, não é comigo, o seu problema é com Deus. Ageu capítulo 1, verso 6. Vamos lá. 1, 2, 3. Semeais muito, colhereis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, revestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe um saco furado. Por que você coloca o dinheiro lá e nunca dá certo? Eu estou dizendo isso não é curso de finanças, não. Está escrito ali, ó. Semeia muito, trabalha igual um condenado, mas não sobra nada. Vai lá e vai de manhã e de tarde 3 empregos e não sobra nada. Está escrito aqui, ó. Vocês semeiam muito, vocês colhem pouco. Vocês comem, mas nunca está satisfeito. Sempre tem que ter alguma coisa. Porém, não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe um saco furado. Botou no bolso, foi embora. Está furado. Seu problema não é comigo, não. Seu problema é com a Bíblia. Ageu está confrontando a gente. Hoje nós vivemos ao nosso bel prazer. Quando você arruma uma justificativa para não devolver o seu dízimo, você está só revelando que o reino de Deus não é a sua prioridade. Graças a Deus meu irmão está aqui hoje, ele vai só mentir. Eu comia maconha, pelo amor de Deus. Pensa num cara que gostava de droga, era eu. Gastava meu dinheiro na droga, tudo droga, tudo era droga. Tem gente aqui que pulou carnaval, dava 1.500 na fantasia de carnaval, não tem capacidade de ofertar na casa do Senhor, e o problema é qual o pastor que é ladrão. O problema é o obreiro que não dá um exemplo. Meu filho, acerta a tua vida, porque olha o que Deus tem na tua vida. Não, pastor, eu não preciso devolver aqui. Muda de igreja, mas acerta a tua vida. Vai lá e semeia na obra do Senhor. A obra do Senhor em qualquer lugar. É aqui, muda de bairro, a obra do Senhor. Vocês semeiam muito, mas colhem poucos. Quando você não dizima, você está confrontando a Deus e dizendo: se eu tirar disso aqui, vai faltar. Olha o que você está dizendo para Deus. Que se você tirar do seu salário, vai faltar. Meu Deus do céu, se você tem uma capacidade na sua mente para pensar uma coisa dessa, então deixa eu te levar para Mateus capítulo 6. Olhe para as aves do céu e olhe para os lírios do campo. As aves não trabalham e nem ceifam, e os lírios também não fazem nada, e nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Se Deus cuida do passarinho e também cuida da flor, Ele não vai cuidar da tua vida, rapaz. Você acha que Deus vai deixar você desamparado? Deus é quem cuida do seu povo, é dele que vem a provisão. Eu apenas obedeço e ele veio sobre a minha vida. Meu Deus do céu, eu não sei o que esse ensino vai produzir na sua cabeça e no seu coração, mas pelo amor de Deus, meu filho, abra a sua mente. Não adianta fazer fila aqui para me orar. Devorador se repreende, colocando a mão no bolso e dando e devolvendo o que é de Deus. Não é seu, é por isso que não prospera, é por isso que não vai para frente, porque não é seu. O que não é seu, você não pode pegar. Me ouça. Ai meu Deus, me dá 15 minutos, por favor. Eu não vou poder parar, hoje não posso parar. A justificativa matemática. Tem crente que não dizima e é próspero, e tem crente que dizima e é pobre. Quem nunca ouviu essa justificativa, né? As bênçãos, me ouça, as bênçãos do Senhor não estão condicionadas às coisas materiais, meu filho.
elas são espirituais. Não vem com essa de que, pastor, o senhor está dizendo que eu vou devolver o dinheiro, eu vou ficar rico, Deus vai barganha. Não é isso que eu estou dizendo, e você está entendendo muito bem. As pessoas mais ricas e felizes do mundo são as que abriram mão de algo que não podia reter para ganhar o que não podia perder. Sabe como que você vai saber que tipo de crente você é? É só olhar para onde está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? Tem crente na igreja que é materialista e é pior do que o ímpio que está lá fora. É pior. O cara é orgulhoso, é soberbo, é prepotente. Ele acha que o carro dele é melhor, ele acha que a situação dele é melhor. Ele é soberbo, sabe por quê? Porque o coração dele é materialista. Tem ímpio que coloca alguns de vocês aqui no bolso, que dá um exemplo de humildade para vocês. Tem ímpio que você olha para ele e diz: rapaz, esse camarada é crente. Aí você vê ele pega um derby lá e acende, esse cara não é crente não. Olha para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Você sabe por que o seu bolso não é convertido? Segura. Porque o seu coração também não é. Olha para Zaqueu. Vou colocar o texto aqui, eu nem ia. Já que eu vou passar 10 minutos, eu vou aproveitar agora a oportunidade. Zaqueu 19. Mas coloca lá, vai no versículo de número 7. O Zaqueu 19. Lucas 19. Zaqueu 19, para tentar doido. Lucas 19, versículo 7. Coloca lá no 7 para gente. Lucas 19. Vamos lá, versículo 8. Vai no 8, para não perder tempo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho defraudado alguém, ele diz: eu restituo quadruplicado. A lei dizia, Zaqueu aqui se converteu, a lei dizia, quadruplicado Zaqueu deve devolver, mas da metade dos seus bens, Zaqueu não precisa fazer isso. Por que esse homem teve essa atitude? Sabe por quê? Porque se o cara converter o seu coração, o bolso vai ser o de menos para o Senhor. Menos. Agora, se não for convertido de coração, não adianta. Ele está ouvindo essa palavra aqui, ele vai embora como uma velha criatura, vai voltar aqui, vai cantar, vai pirar, e não vai adiantar nada, porque o problema dele é o coração. A vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Vamos caminhar aqui. Presta sua atenção. A justificativa sentimental. Por que você não dizima? Eu não sinto de dar o dízimo. Então você vai no supermercado, enche o carrinho, chega para a operadora de caixa e diz: minha filha, eu lamento para você, mas hoje eu não sinto de pagar essa conta. Você vai no banco e o cara diz: você não pagou a conta aqui, entendeu? A conta está alta. Pois é, mas eu não sinto de pagar a dívida que eu tenho com você. É assim que você se importa? Não. Dízimo não é questão de sentimento. Dízimo é um mandamento do Senhor. Apropriar-se do dízimo é desonestidade, é roubo, é pegar algo que não pertence a você e não acha você que isso vai ficar impune. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Está lá em Gálatas. Outra justificativa: a justificativa da consciência. Aqui é os malandros da fé, é os espertinhos, aqui é as quadrilhas. Por que você não dizima? Eu não dizimo porque eu dou oferta. O que é oferta? Deixa eu ensinar para você. Oferta é presente, dízimo é dívida. Eu estou devendo Joel. Pois é, Joel, eu estou te devendo R$1.000, mas hoje eu sou gente boa com você. Toma um presente de 100. É o que os crentes fazem. Ele pega o que não é dele e depois ele vem aqui dar um presente para Deus aqui, achando que está enganando Deus. Coloca mais um texto aí para a gente. Atos capítulo de número 5. Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração?
Meu filho, se você ofertar ou se você não ofertar, se você dizimar ou se você não dizimar, eu vou continuar sendo pastor aqui, a gente vai continuar sendo membro, gente boa, você vai ser meu amigo, mas o teu problema não é comigo. Tem gente aqui que já viu tantos pastores passando aqui, tantos pastores, você acha que eu também não vou morrer? Uma hora eu vou morrer, meu filho, fica tranquilo. Se você acha que o problema é eu, a minha figura, fica tranquilo, eu sou passageiro, mas o teu problema não é comigo nem com o próximo que vem, o teu problema é com Deus. Próxima justificativa, a justificativa política. Essa é boa. Por que você não devolve o dízimo? Porque a igreja não administra bem o dízimo que eu devolvo. Me acha na Bíblia, está aqui ó, o microfone, que é para você. Acha na Bíblia onde você deve administrar o dízimo. Acha na Bíblia. Está aqui ó. Vamos debater a Bíblia aqui agora. A Bíblia não dá respaldo para você fazer isso, mas eu estou fazendo. Acha aqui ó. Não é você que administra o dízimo da igreja. Quem administra o dízimo da igreja, pastor? São os sacerdotes, que no caso aqui hoje sou eu. Se você mudar para outra igreja, quem administra é o pastor de lá, é a comissão, é o conselho da igreja, não é você. É duro, muito duro, duro demais. Lembra? Por que eu comecei falando que o dízimo é santo? Se é eu que administro, se eu boto a mão indevidamente, caixão e vela preta. Então você precisa entender isso, que não é você que administra o dízimo. Dízimo não é meu, dízimo ele é de Deus. Agora volta lá, Malaquias capítulo 3 verso 10. Volta lá Malaquias capítulo número 3 verso 10. Olha só: trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aonde você leva o dízimo? É na casa do tesouro. Não é você que diz, isso aqui não vou devolver o dízimo não. O dízimo é do Senhor. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não ensina aos nossos filhos a ofertar e dizimar. Tem jovens e adolescentes aqui que estão trabalhando no sentido de como é que fala, estágio e menor aprendiz. Ele recebe lá R$400, vem do pai dele dizer: meu filho, isso aqui, meu filho, é Deus te abençoando. Pega 10% disso e devolve na casa do Senhor. Não precisa você devolver na obra brasileira, muda de igreja e vai devolver em outra, mas você tem que devolver o dízimo. Ele não aprende. Ele cresce, completa 18 anos. Tem gente aqui com 30 anos de idade, nasceu nessa igreja e nunca dizimou. E por que ele nunca dizimou? Porque nunca ensinaram para ele. Qual foi a última vez que você viu um pastor fazendo o que eu estou fazendo aqui? Qual foi a última vez? Eu não estou pedindo dinheiro seu, porque eu não preciso de dinheiro seu. O carro que eu tenho, eu comprei com o meu suor. Tem gente que diz assim: pastor, graças a Deus que você desceu com esse carro de Dom Bosco, porque senão ia botar tudo na conta da sede. O carro que eu tenho, eu comprei com o meu dinheiro. O apartamento que eu tenho, eu comprei com o meu dinheiro, não foi com o dinheiro da igreja. E tem gente que tem essa justificativa mesquinha. Por que você não dizima na igreja? Porque a igreja não precisa do meu dinheiro. A igreja é rica. Imagina se todo mundo pensasse como você. Você não, vamos fazer um negócio aqui agora? Pensamento, estou acabando já, eu acho. Imagina que todo mundo aqui para de dizimar e ofertar. Sabe quanto que vem a conta de energia dessa igreja? Hoje eu vou abrir para você. Hoje, esse mês vem barato, R$2.000. Mas os últimos meses estavam em 2.600. Quem vai pagar essa conta? Você está achando que o vereador vai sair de lá e vai vir aqui pagar a nossa conta? Ele vai vir aqui pedir voto, pagar a conta ele não vai. O governador vai passar aqui em carreata dizendo propaganda política, vote 22, 13, 14, 16. Ele não vai entrar na tesouraria e dizer: me dá a sua conta que eu vou pagar. Sabe quem paga essa conta? É eu, é o Vandinho, é o Joelmo, é você, meu irmão. Se você não semear na casa do Senhor, a obra do Senhor, ela fica sem recurso. Deus não precisa do seu dinheiro, ele não, mas a igreja precisa do seu dinheiro. Muito complicado.
Eu falei com Deus, Senhor, eu vou pregar sobre isso aqui com tanta parafernália na internet, profeta do Miguel, profeta do Pix, Deus me livre, eu vou queimar a minha imagem. E o Senhor disse, você tem que pregar a minha palavra. A justificativa da discordância, você pode até não concordar, é direito seu. Você pode até escolher suas atitudes, mas você não vai poder escolher suas consequências. Discordar do dízimo é discordar da palavra de Deus, é discordar dos patriarcas, dos profetas e mais ainda de Jesus. Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ao verso número 10 para a gente acabar. Vamos lá. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardadas. Queridos, quando não damos o que é de Deus, estamos roubando a Deus, tomando a força o que lhe pertence. O povo de Malaquias está fazendo 3 coisas, caminhando para o final agora. Eles traziam ofertas indignas, vocês lembram lá no estudo que eu dei? Eles traziam ofertas indignas, traziam animais aleijados, traziam animais morrendo já, em estado de decomposição. Eles estavam oprimindo os pobres, e agora eles estavam subtraindo ou tomando o que era de Deus. Eu quero que você medite comigo na seguinte coisa. Eu quero ler com vocês esse texto. Vamos lá, 3 textos. Malaquias, só Malaquias, vamos lá. O Lucas pode subir aqui, o Sininho pode subir aqui. Malaquias capítulo 1, verso 14. Olha só, 3 maldições tem no livro de Malaquias. Capítulo 1, verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Agora capítulo 2, verso 2, as maldições. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as vossas bênçãos. 3 maldições aqui. Maldição. Primeira maldição: sobre o que tendo coisa boa traz coisa ruim para o Senhor. Adoração, o seu melhor, louvor, melhor culto, adoração. Segundo, aqueles que eram desobedientes a Deus, vou trazer maldição sobre eles. E o terceiro, que é o mais chocante, eu imagino o visitante, né? Deus me livre, não vou dessa igreja nunca mais. Maldição sobre quem não trouxer o dízimo. Vamos lá ao verso 10. Capítulo 3, verso 10. Tragam todo o dízimo, tragam todo o depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova. Raramente você vai ver isso na Bíblia. Deus falando bem assim: ai filho, você tem dúvida que eu posso fazer? Então vamos fazer uma prova então. Eu não estou dizendo que você tem que acabar o culto aqui, me dá um envelope. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ser fiel ao Senhor. O Senhor está dizendo. Você está achando que o profeta Malaquias significa meu mensageiro? O profeta Malaquias, ele é um mentiroso? Você está achando que a palavra que está saindo da boca dele é mentira? Então vocês vão me colocar à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele está dizendo: e vejam, eu quero que vocês vejam. Eu não quero que vocês vivam de testemunho de pastor nenhum. Eu não quero que vocês vivam de testemunho de obreiro nenhum. Eu quero que vocês tenham a experiência de vocês. Vocês vão me colocar à prova e vocês vão ver se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem
guardá-las. Aleluia! Você vai ficar. Cadê o Alex? Meu Deus, o Alex contou um testemunho hoje na escola dominical tremendo. Vou pegar carona aqui no seu testemunho, Alex. Desempregado, acho que na pandemia, loucura, arruma emprego e tal. Dizer que ele orou ao Senhor. Na segunda mandaram uma feira, na terça mandaram outra, na quarta mandaram outra. Ele que recebeu 120 litros de leite. Ele pensou: o que eu vou fazer com isso tudo de leite? Ele disse para a esposa dele: se chegar mais alguém aqui, não vamos receber. Ele disse que na sexta bateu o outro lá, com biscoito, com chips, com todo tipo de coisa, porque Deus é Deus de detalhe. Você honra a Deus, Ele honra a tua vida. Você glorifica a Deus, você dá o melhor para Deus, Ele dá o melhor para você. É Ele que está dizendo, não é eu. Agora vamos no verso 12, vai lá, verso 12. Então todas as nações, bota o 11. Isso aqui, por vocês, fiéis ao Senhor, repreenderei a praga devoradora. Oh meu Deus, tem gente aqui comendo até as roupas de gente aqui. Tem demônio que come até a roupa. Devorador. Compra, quebra. Bota o negócio, rasga. Irmãos, é terrível. Isso aqui, você pode. Tem campanha aqui mês que vem. Não adianta vir na campanha. Tá fora. Pastor, então ora. Não tem oração. Isso aqui é só uma coisa. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo. Devorador está tentando destruir a tua vida, mas você é fiel a mim, eu guardo a tua casa. O salmista diz que eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência passa fome. Bota o 12 para a gente ir embora. Então todas as nações, o cara vai olhar e dizer: esse maninho recebe 3 mil reais, como é que ele consegue pagar a conta, pagar a escola, comprar? Meu Deus, como que ele consegue fazer uma coisa? Todas as nações os chamarão bem-aventurados. Meu Deus, eu já tentei fazer o que esse homem faz, não deu certo para mim. Por que dá na vida dele? Eu já tentei fazer isso. Ele trabalha no mesmo emprego que eu, ele recebe o mesmo que eu não tenho nada, e tudo que esse homem coloca a mão prospera. E por que prospera? Porque Deus é com ele. Porque onde ele coloca a mão, Deus coloca a mão com ele. Porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Ministério de louvor, vem cá. Deuteronômio capítulo 28. Aqui, ó. Não precisa, por favor, aqui. A sua Bíblia não precisa ficar com raiva de mim. Não precisa ficar sem voltar aqui. Nós estamos juntos. É teu problema com Deus, meu não. Mas aqui, Deus está dizendo: duas portas eu estou colocando diante de vocês. A porta da bênção e a porta da maldição. Aleluia, Deus. Segura um pouquinho. Queridos, hoje está na sua mão. A palavra do Senhor diz que se nós ouvirmos a voz dele, nós seremos bem-aventurados. Eu separei uma canção porque eu acho que ela é muito pertinente para o momento. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sem elas vão me alcançar. Fica esse pé comigo, fica. Aonde eu colocar a planta dos meus pés,
aqui diante de nós. O caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da obediência, o caminho da desobediência. É você que escolhe. Se atentamente. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus restaurará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não morrerei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu vou a banda dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito seja a terra. Grande igreja, bendito seja, você é abençoado. Aonde você passar, Deus é contigo. Intercessores aqui na igreja. Eu quero fazer um convite aqui especial. Bem baixinho o Ministério do Louvor. É um apelo isso aqui. Tem alguém aqui nessa noite que precisa dar um passo aqui e retornar à sua fé? Precisa fazer uma reconciliação com o Senhor? Eu quero orar por você. Não estou dizendo, mas eu vou me arrepender. Não, deve ter entrego de arrepender dos pecados. Talvez você que está aqui, você precisa voltar para o altar e você precisa voltar no centro da vontade do Senhor. Cante comigo baixinho, Jonas, por favor. Se você está aqui, eu quero convidar você. Eu quero orar por você. Bendito serei. Você está aqui? Bendito serei. Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém aqui para fazer um concerto de uma aliança? Tem alguém aqui que precisa hoje voltar à presença do Senhor? Talvez você está afastado, você está afastado dos caminhos do Senhor e o Senhor está te chamando para ser bênção. Me ajude, igreja, me ajude. Cante. Bendito seja na terra. Bendito seja. Tem alguém para Jesus? Sei a minha voz será a voz de Deus. Bendito seja o nosso. Eu te aguardo. Bendito seja. Tem alguém? Tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se aceita aplaudir o nome do Senhor, por favor. A doce e divina consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: vai em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.
paz, povo de Deus. Muito encerrado. Espero que tenha gostado. Palavra poderosa, palavra firme, palavra necessária. E é isso aí. Continue conosco nesse canal. Já ativa o sininho, já deixa seu like. Já comenta à vontade. Comenta aí. Quando você comenta no vídeo, ajuda o canal a crescer. Amém? Muito obrigado por ficar até o final. Deus continue te abençoando hoje e sempre. Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, Mensadinha. vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, o sol se ouvirá. Alegria, forças pra continuar. Que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero ter. Eu sou da igreja canta, e inimigo vai ao chão. Sou vitória nas cabeças, e tradução. Som das festas vai subir, sua glória descerá. Fala comigo, Barão. Novo som de aleluia. Som das festas vai subir, sua glória descerá. Sorrirá novo som de aleluia. Aleluia. É isso aí, meu irmão. Tem mensagem aí pro canal. do canal, Deus te dê uma bênção especial para a tua vida. Amém. Que a glória do Senhor possa estar na tua casa. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado.